E o caso Ranieri é uma prova disso. O Corinthians contrata, o Cuiabá sabia que teria problema para receber, faz as duas cláusulas que eram necessárias, a primeira é de 30% de multa em qualquer uma das parcelas que estava atrasada, e grudar as parcelas posteriores naquela que atrasou. Pagou a primeira, faltou a 2, a 3 e a 4. Quando atrasa a segunda, o que o Cuiabá fez? 30% de multa na segunda, e a terceira e a quarta gruda na parcela 2 e ele pode executar. Por isso que estava 11 milhões que tem que pagar agora. Ou seja, esses 30%, bastava você ter pagado 4, aí, ó, essa daí. Você precisava ter pagado 400 mil euros, você estava em paz. A parcela 2 ia vencer no final do ano, a 3 ia vencer no final do ano, e a 4 só em 25. Você estaria bonitinho pagando, não teria os 30% em cima. Você atrasa uma parcela, 30% de multa, e as duas posteriores arrastadas para mais perto. Então, esse é o problema, quando você faz uma gestão que não honra com seus compromissos. Multas muito altas, cláusulas que derrubam o seu parcelamento, e é isso que o Corinthians, por exemplo, já vai pagar de problema no Ranieri. Provavelmente ali teremos outros casos assim, porque as contas estão chegando. A sorte do Corinthians, como o Igor disse, é um clube que arrecada demais. O ano passado é a segunda maior arrecadação da América do Sul. Só perdeu para o Flamengo. Esse ano, de novo, vai beirar ali 1 bilhão, ou até ultrapassar 1 bilhão. Então, assim, a roda gira muito. Só que você tem muita dívida, paga muito juro, e aí você muitas vezes não sai do lugar e não consegue sequer abaixar a sua dívida. E por que está fazendo isso? Por que está trazendo? Exatamente pelo que o Igor falou, pelo desespero de ver que está na zona de rebaixamento, com mais jogos, está claramente com risco enorme de queda para a segunda divisão, por mais que tenha uma cláusula ali, que a LFU até deu uma protegida pelo tamanho do Corinthians, porque ela sabia que a presença do Corinthians ia fazer com que os players todos de TV do mercado iam ver a LFU de maneira diferente. Eu acho que os outros clubes também entenderam um pouco, falou, cara, eu vou receber 2x, se o Corinthians vier, a chance de um 2x,5, 3x pode pingar um pouquinho mais, eu vou aceitar o Corinthians aqui comigo, com outro privilégio, porque eu acho que pode pingar mais para mim aqui também. E aí o Corinthians ainda consegue minimamente ali uma cláusulazinha, tem ali alguma coisinha. Como é que é esse colchão? Não sei se o Igor tem a informação. O Igor talvez tenha mais noção, um pouquinho melhor, talvez, viu? É que existe... Quando eles fizeram o acordo lá, a XP gerou um empréstimo para o Corinthians que funcionou, não chega a ser um adiantamento, mas é uma linha de crédito maior, específica para o Corinthians, não é nem maior ou menor, é específica para o Corinthians. E aí, se a meta não for alcançada, por exemplo, os caras têm uma meta lá de faturar, de arrecadar no bolo total 1,7 bilhão de reais, com a venda do direito de transmissão. A sujeira vai amolecendo, certo? E aí, se o dinheiro, a meta não for alcançada, meio que esse empréstimo ele é perdoado. Mais ou menos assim, a grosso modo. Mas é que o Corinthians ganha uma linha de crédito, ele já pode usar a linha de crédito para fazer o que ele bem entender, pode tanto pagar dívidas antigas, mas normalmente no futebol brasileiro o pessoal prefere pagar jogador, né, contratar jogador, aumentar a folha salarial. E aí, enfim, se por acaso der certo na Liga Forte União, o Corinthians vai pagando de forma amortizada aí essa dívida com essa linha de crédito aberta pela XP. Se a meta não for batida, aí tem certo um perdão aí para compensar o Corinthians, enfim, por conta dessa frustração em termos de receita que poderia ser gerada pelo bloco da Liga Forte União. Então, e só duas coisas rápidas, Massa. A linha de crédito não é pouco, né? Não é pouca, são 150 milhões que está entrando no aporte agora. É um baita de um dinheiro enorme. Então, até me estranha essa parcela atrasada do Cuiabá, porque entrou, se não entrou a totalidade, está entrando boa parte desses 150 milhões, já entraram, ou estão perto de entrar, enfim, uma parte certamente entrou. E outra coisa, quando vocês estão vendo aí, é só para deixar claro, Diego Palácio sem custo. Gente, nós estamos falando aí de direitos econômicos. É quando você paga para o outro time para ele liberar seu jogador. Então, quando está ali sem custos, é só econômico. Nós não estamos contando luva, comissão do empresário e salário. Isso daí, todos eles aí têm.
por isso que, por exemplo, tá aí no Coronado, tá lá, custo da operação mensal, 2 milhões por mês. Não teve que pagar pro Al Ittihad, nada, sem custos. Mas tem luva, comissão do empresário e salário, todos eles, só para deixar claro como é o mundo do futebol. Ô, E a Bessone, gente... Fala, Igor. não, é interessante a gente entender sempre, né, que a mesa de negociação nunca tem do outro lado, né, um clube e do outro lado a Madre Teresa de Calcutá. Então, os caras que veem um clube desesperado, eles vão arrochar a negociação. Então, se o Corinthians está desesperado por um camisa 9, citando o exemplo do Pedro Raul que você trouxe, os caras vão inflacionar e não tem menor pudor disso. O Corinthians que lute depois para fazer o seu pagamento. E quando você também, outro aspecto do desespero no mercado, é você contratar de baseada. E o contratar de baseada, você pode puxar um item bom, né? Você pega, vamos lá, sou garimpeiro lá em terras legalizadas, por favor. E aí, quando eu jogo a minha peneira para puxar, pode vir uma de ouro, vai vir um monte de lixo junto. Então, vem pedra que não serve para nada. E aí, quando você faz essa baseada no mercado, é difícil você acertar os 17 nomes, por exemplo. Então, ficam não só o prejuízo ou o custo técnico para o time, para o elenco como um todo, mas também, sobretudo, e é o que a gente está falando aqui também, o aspecto financeiro, de você pagar salários às vezes inflacionados, ou o fato só de pagar um salário para um cara que você não vai precisar utilizar. Então, isso tudo vai engordando o endividamento do clube, tanto a curto prazo quanto a longo prazo. A gente sabe que questão de salário vira dívida trabalhista, que é um negócio louco, né? E essas questões com os outros clubes são dívidas cíveis, mas e contextos financeiros que a dívida financeira do Corinthians vai sempre engordando. Se a gente pegar o relatório dos nossos amigos lá da Convocados, né, do César Grafietti e tal, ele pontuou aqui sobre o fluxo de caixa do Corinthians no ano passado, 225 milhões negativos de resultado financeiro. Então, é um efeito que o clube precisa pagar 225 milhões de custo de endividamento, de juro, de todos esses encargos. Isso vai atrapalhando, né? No final das contas, faz com que o fluxo de caixa da operação tenha sido negativo, mesmo com o clube sendo um canhão de geração de receita, como você mencionou, Vessone. Muito bem. Vessa, a gente vai... o assunto Corinthians é meia hora, é muito extenso, seria até legal de me explicar um por um e tal, mas não dá, são muitas contratações, né? São muitos jogadores, eu estou colocando aqui um pouco, né? Tem essa questão do Flamengo agora, o Corinthians precisa contratar o Hugo Souza, e o Flamengo pode dizer assim, não, Mengão, qual é o seu Pix? E o Mengão responde assim, não, tá lá dia ocupado. 2 de setembro, depois que passar o nosso jogo, eu te passo o meu Pix para você me pagar. É isso, para tirar o Hugo Souza do jogo contra o Flamengo, né? Porque não pode, né, jogar. Ô, Vessa, tem 5 minutos com a sua presença aqui. Nós vamos mudar de assunto, falar do patrocínio do São Paulo. A galera está perguntando, né? O Henry perguntou, o pessoal está por aqui, o Cristiano. A gente está falando, olhando, fazendo um pente fino nas contratações do Corinthians. É óbvio que é um absurdo, né? O Corinthians contratar, não paga ninguém, continua contratando. Mas isso é um tema para outro programa. Alguma luz, Vessa? Você acha que em algum momento o Corinthians vai se dar conta do que está fazendo? Eu acho que a esperança do torcedor são as duas figuras que acabaram de ser contratadas, né? Entre aspas. Um deles, entre aspas. Um sim, outro, entre aspas. Que é o Fred Luz, o novo CEO, que o clube vai chamar de outra nomenclatura, talvez não vai chamar de CEO, mas está com um cargo assim. E o Pedro Silveira, que é um ex-executivo da XP, que é sócio do Corinthians e tudo mais, e que virou diretor financeiro do Corinthians. Então, são duas pessoas que deram entrevista recentemente, aliás, foi a última vez que eles se pronunciaram, então a gente não tem nem muitas atualizações dos dois. Eu acho que está um pouco neles, Massa, nessas duas figuras de pessoas importantes e que certamente não entendem lá tanto de futebol, mas de finanças sim. Então, eu imagino, eu vou dar um exemplo. O Michael pediu um negócio completamente fora da curva. Ele queria morar no Brasil, escutando samba e comendo feijoada e ganhar o salário quase que ele ganhava lá na Arábia para passar tudo que eles passam lá, e por isso que se cobra tão caro pela mudança toda de vida, de sociedade, enfim, por isso que se paga, se cobra tanto quando vai para lá.
E aí o Corinthians disse não para o Michael. Muito obrigado, mas dessa maneira eu não tenho condição de trazê-lo. Eu acho que já teve Pedro Silveira e Fred Luz nessa história. Me parece ser um caso de Corinthians dizendo, cara, nessas condições é impossível da gente continuar conversando, e pulou fora. Então, eu estou dando um exemplo de uma tentativa positiva do Corinthians, por trás dessas duas figuras, que eu acho que pode ser um alento aí para o torcedor. A torcida vai estar na porta do CT, a pressão vai vir no diretor de futebol, mas essas duas figuras, mais frias, mais calculistas na teoria, de alguma maneira barrando aí algumas loucuras que poderiam ser feitas, e essa do Michael era só trazer, era só pagar, ele estava com a liberação no Al-Hilal, a mesma forma o Cuéllar, por exemplo, o time dele queria 4 milhões de euros para liberar, fora tudo que ia pagar para o Cuéllar. O Corinthians disse, cara, eu não tenho condição, estou travando aqui, se você conseguir a liberação aí, a gente volta a conversar. Então, a luz no fim do túnel me parece essas duas figuras com alguma visão financeira e de empresa, de cuidados financeiros, que podem estar dando uma seguradinha ali, muitas vezes em Augusto Melo, Fabinho Soldado, porque vem aí a pressão, os caras normalmente sucumbem mesmo a ela, só que essas duas figuras do Parque São Jorge podem estar dando uma acalmada neles aí, apesar dessas recentes contratações. Mas você vê, é 1 milhão de euros, é 1,3, coisinhas mais naturais, não 17, 45, 24, 32, que foi aquela do começo do ano da janela, de uma troca de gestão empolgada, querendo fazer um monte de coisa, vamos lá, temos dinheiro, vamos entender o que está acontecendo, mas vamos trazer logo para remontar o elenco, coisa que aconteceu lá no comecinho da temporada. Beleza, peça certo o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. 10h30, garoto. Um abraço para você. Nos vemos já já em outro CNPJ. Obrigado. Viu? Valeu, obrigado, viu, Massa? Obrigado ao Igor aí pelo carinho, obrigado pela recepção de todo mundo. E é isso, bora lá, obrigado. E seguem o programa que eu assisto sempre, adoro, vou ouvindo no carro e é sempre uma aula de vocês financeira aí. Muito obrigado, viu? Um abraço. Qual?